Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos estudar mais um pouquinho o livro de Atos? Capítulo 11. Nós entramos no capítulo número 11 e eu vou ler só dois pequenos trechos dessa parte. Nós vamos estudar o capítulo 11 do versículo 1 ao versículo de número 18. Porém, eu não vou fazer a leitura inteira por ser um grande texto, mas você leia, procure ler na sua casa para que você esteja acompanhando bem esse nosso estudo do livro de Atos. Eu vou ler aqui dois trechos só. Então, o primeiro que vai, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Primeiro trecho é esse e depois eu leio o outro. Vamos conversar um pouquinho aqui. Bom, nós estamos vendo, conforme vai passando o livro de Atos, que está em ordem cronológica, nós estamos vendo que a pregação do Evangelho, ela sai dos limites do judaísmo, e nós vimos aqui em Cesareia, né, como nós vimos no capítulo número 10, quando Pedro vai a Cesareia e ele prega na casa de Cornélio, que era um centurião da corte italiana, e estavam reunidos na sua casa parentes e amigos, e ali então nós vemos que Pedro prega a palavra, eles se convertem, são batizados com o Espírito Santo e em seguida são batizados nas águas em nome do Senhor Jesus, ok? Nós vimos ontem também, falando aqui Pedro, né, que ele diz, né, que a um judeu não era permitido, ainda falando aqui no capítulo número 10, não era permitido, né, que um judeu entrasse na casa de um gentio e participasse até de uma alimentação com eles, porque nós já vimos, né, as restrições de dieta e de relacionamentos dos judeus, né? E aqui então o que nós vamos ver? Nós vamos ver que quando Pedro volta a Jerusalém, ou seja, ele volta aos limites do judaísmo, certo? E ali em Jerusalém, junto aos judeus, eles arguíram Pedro. Arguir significa repreender, censurar, interrogar. Eles foram muito firmes com Pedro, né, criticando Pedro. Qual foi a crítica? O versículo 3. Entraste na casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Você já aprendeu o que era a circuncisão. A circuncisão era um rito judaico que era levado muito em conta. Todo judeu, homem, obviamente, participava do rito da circuncisão. E ele diz aqui, vocês entraram, era um argumento judaizante. Vocês tiveram contato, você teve contato com os judeus. E aí Pedro tem que se defender perante os judaizantes. Por quê? Porque nós estamos vendo Deus quebrando barreiras. Aquilo que Paulo depois ele começa a falar, e Pedro também disse aqui, meus irmãos, a respeito, no capítulo número 10, quando Pedro ele fala a respeito do Evangelho da paz, né? Que Pedro, aqui ó, no versículo 36, no capítulo 10, versículo 36. São detalhes muito importantes que a gente tem que tomar ciência na palavra de Deus. Olha, diz aqui, ó, quando Pedro está lá falando com Cornélio, ele fala assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Ou seja, o que é este evangelho da paz que Pedro está falando e que Paulo depois nas suas epístolas vai tratar a respeito de um muro de divisão. Ou seja, judeus não se davam com outros povos. Eles viviam mais ou menos dentro de uma bolha.
dentro de uma bolha, e eles não se misturavam com outras nações, né? Eles até tinham um ódio de outras nações, como os samaritanos. Então, eles não podiam ter contato. Era até uma situação até que meio ofensiva dos judeus. E aqui, então, começa a ser trabalhado, meus irmãos, este evangelho da paz, da quebra de barreiras, de raças, de sexo, porque também a mulher, ela não era vista como um ser humano pelos judeus. Elas eram como se fosse um ser humano de segunda categoria. E quando Jesus ele vem se manifestando, é por isso que ele encontra muita resistência no meio dos judeus, porque os judeus eles tinham certos preconceitos religiosos, né, que passavam para a sua vida inteira. Então, e eles achavam então que eles eram a última bolacha do pacote, certo? Religiosamente falando, só eles seriam salvos. E aqui então, o Jesus Cristo, ele vem quebrando barreiras muito grandes. Por isso que Jesus ele teve muitas resistências, porque Jesus ele vinha mostrando para os judeus que o judeu não era tudo aquilo que eles pensavam que eram. Eles não eram esse suprassumo, esse top que eles achavam que era. E Jesus vem trabalhando isso. E aí então, para eles, Jesus escandalizava. Jesus era ofensivo, porque Jesus tocava numa ferida, né, que nunca ninguém havia tido autoridade para tocar. Certo? Isso é importante que a gente veja, é muito importante que a gente veja. Ou seja, Israel rejeitou Jesus por causa de muito preconceito, preconceitos de quebras de barreiras. E isso é uma coisa muito importante que nós precisamos entender. O evangelho da paz, da quebra de barreiras. Não estou aqui defendendo que nós temos que ter relacionamento com os pecadores, isso não é nada disso. Mas veja bem, nós estamos vendo ainda hoje, né, a mulher, em muitos casos, sendo vista como um objeto. Nós estamos vendo aí os feminicídios, hoje se chama feminicídio. Nós temos visto muito racismo ainda, não é verdade? Contra os nossos irmãos de pele negra por causa da cor da pele. Que absurdo, não é? Então, nós estamos vendo aqui o evangelho da paz. Isso é importante que seja destacado, né? Que o cristianismo ele vem para quebrar estas barreiras, né? E trabalhar no coração das pessoas, né? Para entendermos que somos todos iguais. Pedro, ele disse isso aqui no versículo 10:35, ele fala para Cornélio e a sua família, no versículo 34, ele está citando Deuteronômio 10:17, que já era do Pentateuco. Ele fala assim, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Acepção é diferença. Deus considera todos iguais, entendeu? E aí, então, aqui nós estamos vendo Pedro tendo que se defender em meio à comunidade judaica que já havia se convertido ao cristianismo, mas que ainda não estava entendendo muito bem o cristianismo. Isso é importante que nós entendamos, ok? Essa quebra de barreiras, preconceitos que não deveriam existir, ok? Muito bem. Então, veja bem, aqui não estou falando de valores, estou falando de preconceitos quanto à raça, quanto a sexo, não sexualidade, sexo, homem e mulher são iguais,
Ok? Muito bem? Então, esse é um primeiro ponto importante a ser falado. O segundo ponto importante é aqui no versículo número 15, Atos 11, 15. Quando Pedro está ainda se defendendo, ele fala um negócio muito interessante. Aqui há um detalhe interessantíssimo que está no versículo 15. Na defesa de Pedro, ele fala assim: quando, porém, comecei a falar, caiu ou foi derramado o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Veja bem, Pedro está se defendendo contra um argumento judaizante de que ele havia entrado e pregado o evangelho aos gentios. E ele diz aqui: aconteceu com os gentios o que aconteceu conosco, judeus, no princípio. O que aconteceu no princípio da mesma forma como com os gentios aqui? Nós precisamos ir para Atos capítulo de número 1, não é? No capítulo de número 2, quando diz aqui: olha, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Pentecostes. A repetição do Pentecostes aqui, só que agora com os gentios. Houve, meu irmão, 2 relatos de Pentecostes. E eu, por muito tempo, e muitos pastores sempre falaram que o Pentecostes aconteceu uma única vez e nunca mais aconteceu. Aconteceu sim. Aconteceu um Pentecostes dos judeus e um Pentecostes para os gentios. Olha só, 11:16 agora. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo, desceu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Houve uma repetição do Pentecoste, aqui no capítulo 11, versículo de número 15. O que isso significa? Significa exatamente isso, que Deus estava chamando, não é? Mostrando que a toda a humanidade há um chamado para o evangelho da paz, da salvação em Jesus Cristo, e que o dom do Espírito Santo, através do batismo com o Espírito Santo, está à disposição de todos os seres humanos. Muito bem, depois disso, não aconteceu mais relatos bíblicos, né, dessa descida do Espírito Santo como em Pentecostes. Aqui é chamado Pentecostes dos gentios. Olha que interessante, muito bacana, não é verdade? São pequenos detalhes que a gente presta atenção e a gente vai vendo como Deus trabalha. Deus trabalha da mesma forma na vida de todas as pessoas, porque aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Amém, querido? Amém, querida? Muito bem, eu espero que você tenha agregado mais conhecimento hoje e que esteja gostando e que logo mais nós voltamos a estudar mais um trechinho que nós estamos andando aqui no livro de Atos. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.